Olá, galera querida! Aqui quem fala é a Lari Lalita e este é o nosso querido podcast Meu Carro de Van, Meu Caro Divã. Esta é uma edição especial pro dia delas. Elas que menstruam, que mudam de humor conforme a lua, que brigam, que reclamam, que educam, que muitas vezes estão sobrecarregadas, que têm jornada dupla, tripla, quádrupla, que estão sempre ali, que amam incondicionalmente, que choram, que se emocionam, que transbordam as suas emoções, que falam bastante, que são organizativas, que têm o dom de gerar a vida, que se conectam com a natureza, com seus parceiros, seus filhos, os animais, as plantas, a natureza toda, as águas, de uma maneira muito intensa, que se entregam. São elas, né, meus amores? Nós, as mulheres, lindas e maravilhosas, deusas, únicas, cabeludas, descabeladas, elegantes ou desgrenhadas, todas lindas. Deusas de Vênus, de Ísis, de Maria Madalena, de Hécate, de Lilith, de Ébano, Madonas. Bem, o nosso podcast, ele é semanal, mas a minha lua está chegando juntamente com uma lua cheia, linda, maravilhosa, junto com o nosso dia, né? E no episódio passado eu dei um spoilerzinho dizendo que a gente precisa conversar sobre algumas coisas que acontecem com as mulheres durante toda a sua vida, né? Quase que diariamente, se não diariamente ou momentaneamente, né? Situações pelas quais a gente passa a vida inteira, né? E que mudam as nossas vidas, né? Modificam a nossa estrutura, a forma como a gente se expressa, enfim, tudo o que a mulher precisa fazer nesse mundo, muitas vezes ela tem que pensar antes de fazer, porque coisas podem acontecer devido às suas ações naturais, não tô falando de aberração, não, tô falando de coisas, né, simples, de fluidez. Antes, eu quero dar uma pinceladinha aqui, porque eu não sei se você sabe por que o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional das Mulheres, né? Então vamos lá. São dois os fatores que fizeram com que em 1975 a ONU determinasse o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. O primeiro foi em 1911, quando em uma fábrica de roupas em Nova York, mais de 100 mulheres morreram queimadas. Pegou fogo na fábrica e elas não conseguiam sair da fábrica porque todas as portas, janelas, estava tudo trancado, porque eles trancavam todas as funcionárias lá dentro para que elas não tivessem pausa nos períodos de trabalho delas, que eram de 16 horas, né? E também para que elas fossem revistadas antes de saírem do local, né?
assegurando que elas não estivessem levando nada. A mulherada, como sempre, né, sendo vista como as más do rolê, sendo mal pagas, enfim. Depois, o segundo episódio foi em 1917, quando estava acontecendo o início da Revolução Russa, né, que a galera já estava participando, a Alemanha, né, estava participando da Primeira Grande Guerra Mundial, e eles estavam perdendo muito, mais de 1.700.000 homens mortos, né? Então a mulherada que estava aguentando firme lá, né, no rolê, segurando o país, né, nas linhas de produção e tal. E aí os operários, a galera começou a se reunir para tirar a monarquia do poder, né? E aí a mulherada foi e fez o Manifesto pelo Pão e pela Paz, né? E que engatou aí no movimento operário, que fez com que o governo, a monarquia caísse, né? E aí se instalou o movimento socialista. E aí as mulheres pediram para ter o direito de voto, né? Então a Rússia foi um dos primeiros países a dar o direito a votar para as mulheres no mundo. Antes disso, acho que eram 5 países, pelo que eu pesquisei, uns 5 países que tinham já mulheres votando. No Brasil, a República Federativa começou em 1889, tá? E as mulheres só puderam começar a votar em 1932, quando o Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral e aí ele sancionou o decreto. Agora, vamos às histórias da Lari aqui, né? Que é para isso que a gente tá aqui. A história do mundo deixa para a galera que é historiadora contar melhor pra gente. Em meu carro, assim, quase que 100% das mulheres que entram, e eu digo quase porque nem todas manifestam verbalmente, mas a gente consegue perceber, sentir o mesmo manifesto que outras verbalizam. Quando entram, elas dizem assim: ai, que alívio que é uma motorista mulher. Nossa, é tão bom quando a gente pega uma motorista mulher, né? Nossa, quando eu vi que era mulher, eu agradeci a Deus. Ai, eu prefiro muito mais. Ai, me sinto mais segura, me sinto mais confortável. E isso, gente, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, tá? Pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento do dia. E eu sempre retribuo, respondendo que eu também me sinto assim, que quando eu vejo que a passageira é mulher, eu me sinto mais tranquila. E ainda o complemento, né? Dizendo que graças a Deus eu nunca tive nenhum caso grave de abuso dentro do carro. Só que quando eu falo essa palavra abuso, eu percebo que muitas delas que acabam, quando a gente ouve essa palavra, a gente acaba pensando em abuso sexual, né? Mas existem muitos outros tipos de abuso verbal, energético, emocional, psicológico, tá? Mas assim, eu vejo que quando eu pronuncio essa palavra, chega a dar uma estremecida ali, sabe? Eu sinto que mobiliza alguma emoção em muitas das mulheres. E aí dá pra gente sentir, dá pra gente imaginar o que pode ter acontecido na vida daquela pessoa, né? E algumas chegam a me contar coisas que eu nem quero e nem me sinto no direito de reproduzir aqui, né? Em respeito às feridas de muitas mulheres que vivenciam coisas que ninguém deveria vivenciar nessa vida.
Daí, muitas também me perguntam: você só dirige para mulheres ou você dirige para homens também? Porque tem essa opção, né, no aplicativo para o motorista escolher se quer dirigir, para a mulher, né, no caso, escolher se ela só quer dirigir para mulheres ou se ela quer dirigir para todo mundo. Mas essa seleção não existe ainda para os passageiros, para as passageiras, né? O que eu acho que deveria ser providenciado, porque eu já soube de casos, né? Já me relataram coisas assim do tipo: nossa, eu morro de medo de pegar carro com homem. Então eu fico chamando, eu vejo que é homem, eu cancelo, até chegar uma mulher. Quando eu digo para elas que eu dirijo para todos, algumas olham para mim e falam assim: nossa, você é corajosa, né? E aí eu lhes pergunto, meus amores, por que é que nós, mulheres, precisamos tanto ter medo dos homens, que na realidade deveriam ser nossos companheiros, nossos parceiros, nossos protetores, né? Protetores não no sentido de como nós somos frágeis, né? Princesinha. Não, protetores no sentido de que são mais fortes. Os homens têm mais força física, mais vigor físico do que as mulheres. A energia Yang é uma energia mais ativa, uma energia mais forte de ação. Os homens lá no início da história, né, eram os caçadores. Eles iam para fora dos limites ali da tribo para buscar o alimento, né, para a tribo inteira, enquanto as mulheres organizavam ali, ficavam cuidando das crias, né, dos rangos, das coisas ali que tava ali. Aí nas épocas de lua delas, elas iam lá para a caverninha, ficavam ali conversando, trocando ideias, se organizando. Quando voltava, botava tudo em prática, botava a casa em ordem. Os homens iam lá, traziam as coisas. Quando vinha algum outro bando ou outra coisa, animal tal, atacar, todo mundo pegava junto, né, para defender o seu território. Mas, assim, em algum momento a coisa mudou. Os caras se revoltaram, falaram: não quero mais ficar caçando, sei lá o que essas minas ficam fazendo lá enfurnadas naquela caverna lá, e volta falando tudo e dizendo que tem que fazer, que não sei o que. Não sou capacho. Eu acho que foi isso que aconteceu. Desenhando assim, basicamente foi isso que aconteceu. E junto com isso, a nossa sociedade foi evoluindo, foi crescendo, né? Aí a gente começou a morar em assentamentos, aí a gente já conseguia plantar, aí a gente já conseguia colher, não precisava mais tanto ficar indo caçar, claro que precisava da carne e tal, mas assim, a coisa começou a ficar mais, como que fala, que eu esqueci a palavra, sedentária. E aí que essa necessidade de buscar fora, acredito eu que começou a ficar dentro, a implodir, sabe? E daí essa força interna tinha que sair para algum lugar, né? Então, somado a coisa de que busca comida aqui, busca a semente lá, busca não sei o que, né? A coisa de você avançar territórios, né? Acabou se tornando ou intensificando uma, podemos até dizer, neurose de poder,
de dominação. E, infelizmente, né, a compulsividade, né, quando a pessoa fica obcecada por alguma coisa, ela vai além. E aí começam os abusos. Abusos esses que a gente só consegue se dar conta quando a gente se conhece, né? Quando a gente sabe quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos, a nossa luz e a nossa sombra. Quando a gente tem o tal do autoconhecimento, né? Que a gente pode olhar e falar, opa, eu tenho a tendência a agir desta maneira, então em tal situação eu vou me controlar, eu vou raciocinar ali, eu vou entender que eu preciso agir de uma maneira diferente, porque essa é a tendência. E nós estamos aqui para transcender as tendências. E daí, então, a gente fica pensando assim, então a criatura que faz um negócio desses, assim, tipo de estuprar alguém, bater em alguém, matar alguém, que essa pessoa tem, né? Ela é o quê? Uma espécie de bicho descontrolado, desgovernado? Ou é tão instintivo que não tem a capacidade de raciocínio, de discernimento ali na hora do que ela precisa fazer e do que é bom ou ruim ela fazer? Ou será que realmente em 2023 ainda tem pessoas que pensam que as mulheres são inferiores ou responsáveis pelo pecado original, meu Senhor do céu? Gente, só fazendo um adendo aqui, tá? Quem caiu foi Lúcifer. A gente não se despencou de lugar nenhum, a gente não quis fazer birra, a gente não tava com ciúmes, entendeu? Porque o Lúcifer caiu por ciúmes, a gente não queria fazer birra, não queria se jogar no chão, a gente não queria atenção, tá? A gente só queria comer uma maçãzinha ali, sabe? Quem sabe a gente tava com TPM naquele momento e precisava de um doce, entendeu? Pronto, falei. Ai, gente, não, tá, brincadeiras à parte, né, que a gente sabe que esse mito da Adão e da Eva, ele veio para nos mostrar, na verdade, para ilustrar, né, que o conhecimento tira a gente da ignorância, né, e que saber traz responsabilidade sim pra gente, e que não dá pra gente viver lá no paradise para sempre na sombra e na água fresca, que em algum momento a pessoa tem que vestir uma roupinha e sair para trabalhar, entendeu? Ai, gente, quem dera que a gente pudesse, nesses dias de calorão, assim, sair pelado para trabalhar, né? Não ia ser lindo, maravilhoso? Mas então, e aí, né? Quem é que ia sair atacando quem aí pela rua? Diz aí pra mim, quem é que ataca a gente, assim, mesmo quando a gente tá com roupa, desgrenhada de moletom, descabelada, em qualquer hora do dia? Quem? Daí eu vou contar uma cena, uma viagem que aconteceu comigo. Eu fui... Tá, gente, primeiro assim, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhum tipo de intolerância religiosa, tá? Eu não tenho problema nenhum com a religião de ninguém. Mas um dia eu fui pegar um homem, né, numa igreja, uma igreja evangélica. E aí, eu cheguei e era aquele povo todo muito elegante saindo lá de dentro. E aquele homem, né, de terno, tal, com a Bíblia, pá,
né? E o seu filhinho do lado, seu filho devia ter uns 10, 11 anos, também de terninho, Bíblia, tal, muito alinhados. Quando eu parei o carro, ele olhou pra minha cara e fez uma cara de nojo. Eu pude ler o pensamento dele assim, tipo, o que você, mulher mundana, está fazendo à noite dirigindo este carro, pegando 2 homens? Na hora já me deu vontade de cancelar a corrida, virar o volante e sair andando. Mas eu falei, eu não vou fazer isso, porque se ele não quisesse que a mulher mundana fosse pegar ele, ele tinha cancelado a corrida. Não é simples assim? O filho dele entrou no carro, boa noite, tudo bem e tal. Ele entrou no carro, boa noite, tudo bem? Tudo. Então vamos embora, a gente vai para tal lugar? Sim. Vamos então. E aí eu falei, cara, eu não vou conversar com essa pessoa porque não faz sentido. E eu segui viagem, aumentei um pouquinho o rádio. Na época eu tava com um carro que tinha rádio. Aumentei um pouquinho o rádio. E, por incrível que pareça, eu não lembro qual era a música que tava tocando, mas era uma música que falava, era um rock que falava exatamente sobre aquela situação. E eu falei, putz, oh Deus, você é divino demais. Levantei aquele som e fui ouvindo aquele rock até chegar na casa dele. E ainda cantava as partes mais assim, eu não lembro, gente, eu não consigo lembrar mesmo a música, eu queria muito lembrar. E ao final da viagem e tal, o pagamento já estava, né, direto no cartão, prontinho, estão entregues sãos e salvos. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham uma excelente noite. E ele olhou para mim e ele falou assim, muito obrigada, fique com Deus, que Deus te abençoe. E eu quase que eu disse, essa benção eu não quero não, amigo, pode levar, obrigada. Mas pelo menos esse daí, não veio, ele me agrediu de uma outra forma, né? Ele me agrediu da forma como ele deve agredir a mulher dele, né? Como com essa visão mesmo de que mulher não presta, né? De que mulher é o pecado original, né? Agora tem os outros, que é assim, tipo, cerca de 95% do... Eu adoro falar de porcentagem, vocês perceberam, né? Dos passageiros homens, né, que entram no meu carro, eles não conseguem não se insinuarem de alguma forma, sabe? E eu não sou uma deusa Vênus, não, tá? Eu não sou tipo, nossa, que pessoa irresistível. Mas porque assim, eles não se aguentam, gente. Eu nunca vi coisa igual. Eles têm que falar alguma coisinha. Ou eles têm que falar do perfume, ou do cabelo, ou dos olhos, ou das unhas. Ele tem que dizer alguma coisa, né? Ai, que bonita a cor do teu esmalte, né? Tipo, o que ele quer com a cor do meu esmalte, entendeu? Tipo, tá, tudo bem, é legal a gente ouvir, né? De quem a gente quer, né? Um elogio. Mas eles se sentem no direito de expressar, sabe? De falar. Eles acham que a gente precisa ouvir, eles acham que eles podem falar, entendeu? As coisas que passam pela cabeça deles. Eles acham que a gente tem que querer eles, sabe? Tipo, se eu falar alguma coisinha, ela vai querer dar pra mim, sabe? Tipo assim,
É ridículo, cara. É que nem eu tava falando com um rapaz, um dos poucos homens que não se insinuaram nem energeticamente, nem verbalmente, nem de nenhuma outra forma. Ele me perguntou, né? Ele falou, tá, e aí, você como mulher aí dirigindo, né? Você consegue dirigir de boa e tal, com os homens aí, tudo no rolê? E aí eu falei pra ele assim, olha, eu vou te dizer assim, ó, que... Aí eu falei a mesma coisa que eu falei pra vocês agora, que eles não conseguem segurar. Aí ele assim, bah, aí ele, nossa, é verdade, né? Homem não, a maior parte dos homens não consegue guardar pra si, né? Ele falando, não, porque eu fui criado na roça, né? O meu pai me ensinou a ser homem de verdade. E o meu pai me ensinou que homem de verdade... E homem de verdade, pra mim e pro meu pai, é aquele que respeita a mulher e que faz ela se sentir bem na presença dele. Eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, olha, esse aí sabe das coisas. Porque eu vi que ele não falou daquele jeito do tipo, aquele respeito fajuto, né, ou puritano, ou pudico, né, e nem da coisa de se sentir bem protegido e tal. Eu percebi que ele entende que é acolhimento, que é a coisa recíproca ali, né, que é uma coisa saudável, bonita e real. Agora, esse foi um dos pouquíssimos, tanto é que eu lembro dele. Eu acho que ele foi o único, na verdade, que falou uma coisa coerente, sabe? Com relação ao proceder masculino, vamos dizer assim, né? Eles falam umas coisas assim que dá vontade de eu pegar, parar o carro e dizer assim, desce agora. Vai, desce. Um dia eu ainda vou fazer isso. Mas daí, gente, eu me lembro de uma outra situação, de uma história de uma passageira, de duas passageiras, que eu não sei nem se caberia aqui ou num episódio de intolerância, né? Mas meio que engata aqui com essa história do desce agora. Eu peguei uma passageira no trabalho dela, no shopping, e aí tá, oi, tudo bom, tal, vamos conversando, blá, 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 a mesma história, ela chegou, ai, que alívio que é uma mulher, né, aí lá no meio do caminho ela falou assim, que alívio que é você, na verdade, né, aí eu, né, e ela, porque aí a gente foi conversando e tal, até numa certa altura lá do caminho ela me falou isso. E aí ela olhou e ela falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu e a minha esposa, a gente tá traumatizadas, né, porque a gente passou por uma situação muito ruim com um motorista de aplicativo. E a gente vai ter uma parada agora porque a gente vai buscar ela pra gente ir não sei onde que elas iam, né? E aí numa dessas aconteceu uma situação muito horrorosa com a gente. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela começou a me contar. Eu peguei, chamei um carro de aplicativo lá no meu trabalho, né? Ele me pegou, tal, veio conversando. Aí eu falei pra ele, olha, a gente vai fazer uma parada, vamos pegar mais 2 pessoas e depois a gente vai deixar um deles, se você puder deixar um deles no meio do caminho, porque você nem vai precisar desviar a rota, é só ir é só parar, ele desce e depois a gente vai pro nosso destino. Ele falou, tudo bem e tal. Daí eles fizeram a primeira parada, né? E a primeira parada era para pegar a esposa dela e um amigo delas que é gay. Eles entraram no carro, no momento em que elas se beijaram, né? Porque é um casal, a pessoa chega, você beija a pessoa.
Diz que o cara ficou olhando pelo retrovisor com cara de raiva, de sei lá o que, né? Tá, beleza, entrou. Aí entrou o menino e seguiram viagem. Diz que o cara foi dirigindo que nem um bicho, né? Aí estavam lá que nem boiada atrás do reboque lá, né? Dentro do carro. Daqui a pouco ela falou assim, viu? A parada do meu amigo é aqui, é logo na outra quadra ali. E ele, vai parar mesmo, tal, disse que foi super grosseiro, tal, que eu não lembro mais exatamente, porque isso faz meses já que eu ouvi essa história. E aí diz que ele parou, e aí o pessoal ficou falando, tchau, obrigado, não sei o que, e diz que ele gritou assim, tipo, desce logo! Vamos, rápido, sabe? Tipo, grosseiro. E aí o guri desceu correndo e elas começaram, né? Tipo, ficaram quietas e tal. Tá, chegaram no destino delas. Gente, quando elas chegaram no destino delas, a outra moça saiu, né? A segunda que entrou, né? Saiu. E a menina ficou ali pegando o dinheiro para pagar ele. E aí, gente, diz que o cara saiu de dentro do carro correndo com uma faca e foi para cima da outra menina. Ele queria matar a outra menina. É que a esposa dela viu e saiu correndo que nem uma louca, né? Se pendurou nele, porque, tipo, ela achou estranho, né? Ele sair do carro do nada e ir em direção à esposa dela, né? Saiu correndo e aí conseguiu pular em cima dele, derrubar ele, pra ele não agredir, não esfaquear a esposa dela. E aí, gente, eu fiquei assim estupefata ouvindo aquela história. E eu olhei pra ela e eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, você denunciou esse cara, essa criatura, né? Porque não dá nem pra falar. Gente, eu falei assim, pelo amor de Deus, uma coisa dessa não pode estar solta no meio da rua, gente. Ainda mais trabalhando com aplicativo. E aí ela disse, não, eu tenho tudo printado aqui, eu entrei com uma ação e tal, né? Entrei, fui, né? Estamos vendo o que vai acontecer com o cara e tal, não sei o quê. Mas, gente, pensa o que é que passa pela cabeça de um bicho desse. Eu não sei de mais nada. E com essa, gente, eu vou parar de falar, porque a gente já tá aos 33 minutos de podcast. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, né? Eu acredito que as pessoas que ouvem este podcast, né, que estão ouvindo este podcast, são pessoas que jamais teriam um milésimo desse tipo de pensamento, né? Mas eu sinto que é importante de compartilhar, porque às vezes pode chegar a lugares que a gente nem pode imaginar, né? E a gente precisa sim refletir sobre a forma como a gente anda lidando com as nossas irmãs, né? Na verdade, assim, o machismo, né? A coisa tá tão impregnada na nossa sociedade que as mulheres se maltratam também umas às outras, né? Puxa tapete, faz não sei o que lá, enfim, né? Existe uma porção de detalhes, né, que estão intrínsecos na nossa sociedade, que já vem
há milhares, né? Milhares de anos aí imbuídos no nosso DNA, né? E que só a gente tendo autoconhecimento, noção de quem a gente é, do que a gente faz, né? E um pouquinho de discernimento de consciência mesmo, sabe? De vontade de querer mudar, né? É que a gente vai conseguir fazer com que essas coisas absurdas comecem a desaparecer do nosso planeta. Porque eu tentei trazer uma história que ficasse escrachada, chocante e mostrar também a sutileza, né? Porque é nessas sutilezas, nesses pequeniníssimos detalhes, né? Que vai somando um com outro detalhe, que daqui a pouco vira uma monstruosidade dessas, como a história que eu falei no final. Eu não falei aqui nem 1/3 das histórias que eu tenho para contar sobre mulheres, né? Porque somos muitas e com muitas histórias, e cada uma muitas vezes tem mais do que um companheiro, entre aspas, na vida, né? E cada um traz uma coisa louca diferente, né? Infelizmente, são poucos os homens. Aliás, peço minhas escusas aqui aos bons homens, né? Que a gente sabe que existem. Mas realmente, seus amigos, se você é um bom homem, ensina os seus amigos, tá? Sei lá, faz um podcast também, faz um grupo de homens para vocês trocarem suas dores, para tentarem se resolver, sabe? Tipo, vamos se ajudar aí, porque o mundo tá precisando, galera. E aí, então, é por isso que neste mês eu decidi que os podcasts deste mês vão ser dedicados às histórias dessas lindas mulheres com quem eu andei conversando nestes últimos meses. Em homenagem a todas nós, deusas maravilhosas, luas de fases que iluminam aí as nossas noites. Amo todas vocês, irmãs, e desejo o mais lindo 2023 que a gente possa ter, né? Desejo mais força no sentido de firmeza, né? Que a gente saiba equilibrar os nossos afazeres, né? Que a gente aprenda a se amar mais, a se respeitar mais. Eu tô dizendo tudo isso porque o meu ouvido aqui é o primeiro, tá? Que a gente aprenda a se valorizar mais, né? E que não permitamos mais que nenhum homem nos machuque, né? Ou nenhuma mulher nos machuque, que esse sistema predatório patriarcal não nos machuque mais. É claro que ele segue aí, mas um dia ele cai. E só a nossa união, né? Eu tenho entendido cada vez mais isso, só a nossa união com as mulheres, entre os homens que nos acolhem, né? E que se permitem serem acolhidos por a gente de verdade, né? Só havendo essa união é que a gente vai conseguir mudar esse mundo, né? Que a gente vai conseguir vislumbrar uma nova realidade, uma nova possibilidade. É muito importante também a gente falar aos homens, né, que ninguém tem raiva de vocês, que ninguém quer excluir os homens, não é isso, não é sobre isso, entende?
todos os homens têm a sua parte yin dentro também, a sua parte metade homem, metade masculino, metade energia feminina. As mulheres também têm metade energia feminina, metade energia masculina. Então, assim, estamos tudo junto e misturado. A gente só precisa aprender a bem utilizar essas energias de maneira saudável para todo mundo, de maneira equilibrada, né? De maneira não violenta, entende? E este é um aprendizado diário e coletivo. É isso por hoje, meus amores. Gratidão por terem me ouvido até aqui. Perdão por ter trazido uma história que, pra mim, eu fiquei chocada, tá? Mas acho que é importante a gente tomar conhecimento de algumas coisas que acontecem nos bastidores e que, enfim, a nossa sociedade precisa de muita cura. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres e para todos os lados femininos dos homens também. Um beijo grande em cada coração.